Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Painel de Notícias, o programa da Justiça Federal da Primeira Região, que traz hoje como tema principal a gratuidade de justiça. Confira comigo. TRF da Primeira Região entende que basta a afirmação de insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade de justiça a um cidadão. TRF1 reafirma que INSS pode cobrar do empregador benefício pago por acidente de trabalho fatal por falta de segurança. É a partir de agora, fique com a gente. A Constituição Federal prevê que todo cidadão brasileiro deve ter acesso à justiça, mesmo sem condições financeiras para pagar por isso. Nesse sentido, além da assistência judiciária gratuita, um serviço oferecido principalmente pela Defensoria Pública, existe o instrumento da gratuidade de justiça, que é o tema da reportagem que você acompanha a seguir com Renato Rosa. Ele conversou com a advogada Débora Lauermann sobre o tema. Muitos brasileiros não têm condições de arcar com taxas e outras despesas para entrar com uma demanda na justiça. Em alguns casos, o pagamento pode colocar em risco a subsistência da família. Até mesmo pessoas jurídicas, ou seja, empresas, também podem enfrentar problemas para bancar as custas processuais. Para diminuir essa barreira, surgiu o Instituto da Gratuidade de Justiça, regulado pelo Código de Processo Civil em 2015. O benefício pode ser concedido às pessoas físicas e jurídicas. Além da parte autora, o réu, o terceiro ou o interventor também podem ser beneficiados. Para isso, é preciso fazer um requerimento ou declaração à Justiça. É a declaração de hipossuficiência. Hipossuficiência é diferente de pobreza. A gente relaciona muito e há muito essa dúvida, né? O que é hipossuficiente? É pobre e tem a declaração de pobreza? Não. O hipossuficiente, ele tem rendimento, ele tem, às vezes, salários até elevados, 8, 10 mil reais, mas não tem como suprir aquelas custas, aquelas despesas do processo, que pode ser um processo elevado, ou ela está diante de uma situação que todo o seu rendimento está comprometido. Se o juízo ficar em dúvida, daí ele intima, a gente vai comprovar. Esse procedimento vale também para as empresas. A orientação é apresentar a declaração já com documentos que comprovem a dificuldade financeira. O pedido de gratuidade da justiça pode ser feito em praticamente qualquer das etapas do processo. Petição inicial, contestação, petição para ingresso de terceiro no processo ou em grau de recurso. Ela pode ser requerida a qualquer momento dentro do processo, né? Bem comum logo no início ser requerida. A partir do momento que ela é deferida, concedida em favor daquela parte, que ele se torna um beneficiário da gratuidade da justiça, ela é válida até que seja revogada. Então, ela pode perdurar, né, várias fases. A gente pode estar dentro da fase de conhecimento, passar para a fase recursal, passar por uma fase de cumprimento de sentença, né, para a fase de execução em si desse processo de conhecimento. Então, ela perdura. Pode ser revogada? Sim. Quando? Quando se acaba aquela condição, né, de hipossuficiente. Autorizada a gratuidade de justiça, a parte estará dispensada de pagar taxas ou custas judiciais, selos postais, despesas com publicação na imprensa oficial, indenização à testemunha que for empregada, despesas para realização de exame de DNA, honorários do advogado, perito, intérprete ou tradutor, custos para elaboração da memória de cálculo, depósito para ajuizamento de ação e interposição de recurso, emolumentos notariais para efetivar decisão judicial. Se mesmo apresentando os documentos, o pedido é negado pela Justiça, pode ser necessário recorrer a uma instância superior. Por isso, casos assim chegam ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, como o de um servidor da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, que teve o processo extinto porque não recolheu as custas processuais, apesar de ter demonstrado a sua situação financeira.
Ao analisar o recurso, o desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, da 6ª turma do TRF1, aplicou o Código de Processo Civil, no sentido de que basta a afirmação de insuficiência de recursos por parte da pessoa física por petição simples para o deferimento do benefício. O relator destacou ainda que o deferimento de tal pedido não depende somente da renda auferida pela parte, mas também do grau de comprometimento da renda, de modo que os encargos judiciais não causem prejuízo ao sustento próprio. O colegiado decidiu acompanhar o voto do relator, no sentido de reconhecer o direito do autor e determinar o retorno do processo para ser efetivamente julgado na Vara Federal de origem. O que a pessoa quer com um processo é o resultado final. Esse processo ele tem que ser efetivo, eficiente, ele tem que alcançar. O que adianta? Vou extinguir aqui, depois a pessoa vai ter que recolher aquela custa, depois entrar com um novo processo para pedir a mesma coisa, para ficar aquele volume exorbitante que a gente já tem de processo. A cada ano, infelizmente, ocorrem milhares de acidentes que causam incapacidade, invalidez e até a morte de trabalhadores. O Anuário Brasileiro de Proteção de 2022 divulgou que em 2020 foram mais de 445 mil acidentes de trabalho. O problema é que muitos desses acidentes estão ligados à ausência de cumprimento da legislação aplicada ao direito do trabalho. As normas de saúde e segurança existem para garantir o bem-estar do trabalhador, e o descumprimento dessas regras por parte do empregador pode ter consequências jurídicas graves, como a proposição de ações regressivas previdenciárias. Você vai saber como isso funciona com Madeleine Machado. Ela conversou com a advogada Aline Fernandes e com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, José Antônio Magalhães. Nem sempre, quando o empregado sofre um acidente de trabalho fatal, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, deve ser o responsável por indenizar a família. De maneira geral, o regime da Previdência, ele dá o aparato para acidentes de trabalho, né? Por conta da contribuição mensal do empregado, da empresa. Porém, em alguns casos específicos, quando fica evidenciado a negligência ou a culpa da empresa, né? O INSS se vê no direito de reaver aquelas verbas dispendidas para pagamento daquelas indenizações. Foi exatamente por este motivo que o INSS recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pedindo em ação regressiva o ressarcimento dos valores de benefícios pagos em razão da morte de um ex-segurado que trabalhava como vigia noturno e foi atingido por uma tora de madeira que deslizou do caminhão no momento do descarregamento. A ação regressiva, ela tem previsão legal na Lei 8.213, no artigo 120. Ela funciona como um instrumento de reaver valores pagos de benefícios de acidentes de trabalho que ocorreram por conta de negligência da empresa. Ou seja, o INSS, o Estado, não teria que despender aquelas verbas caso a empresa tivesse agido em observância com as normas previstas nas ANRs ou na Lei de Consolidação dos Trabalhos. Para o desembargador federal Souza Prudente, responsável pela relatoria do processo, no relatório de análise de acidente de trabalho, ficou demonstrado que a empresa não adotou medidas básicas de segurança para a execução do serviço de descarregamento, tais como isolar o perímetro do equipamento, aguardar a presença da pá carregadeira antes de iniciar a soltura da tora e que o procedimento de segurança não foi devidamente seguido. Cada procedimento na obra existe uma norma e um procedimento a ser executado. Uma obra de grande porte, uma obra de uma empresa que segue todas as normas, geralmente você tem um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, eles vão no local, antes de qualquer serviço de perigo, ainda mais um serviço de descarregar material, grua, entrada de algum veículo na obra, eles fazem todos os procedimentos necessários, eles já fazem uma averiguação da área toda, completa, e depois liberam o serviço. Agora, pode acontecer acidente? Pode mesmo tendo tudo, é um acidente, né?
De acordo com dados do INSS, nos últimos anos tem caído o número de acidentes na construção civil. Só no Distrito Federal, de 2019 para 2022, a média de acidentes caiu de 41,1 para 23,9 ao ano. Uma das ações do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF para evitar acidentes de trabalho é a proibição do uso do celular nos canteiros de obra desde maio de 2014. Hoje em dia está na Convenção, é proibido o uso do celular na obra, a gente bota cartazes na obra. Porque a pessoa está andando num local cheio de buraco, cheio de prego, a limpeza da obra, por exemplo, é uma coisa importantíssima. Como se evita acidentes com a limpeza da obra? Por hora, eu, Adriana Dutra, vou ficando por aqui, mas você pode acompanhar as novidades do TRF da Primeira Região nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E na semana que vem estou de volta, com mais reportagens de Renato Rosa e Madeleine Machado. Produção, Lucas Lima. Operação de áudio, Vanessa Miranda. Coordenação geral, Ivani Moraes. E para você, ouvinte da Rádio Justiça, uma excelente semana. A gente se encontra de novo na próxima edição do Painel de Notícias. Até lá!